Olá, sou Fernando Koyanagi e hoje vou mostrar para vocês um vídeo, né? Que esse que eu apresentei para vocês, que eu vou apresentar para vocês hoje, eu coloquei o nome de medindo o sinal com ESP8266, a versão 201 dele, tá? E não é muita gente que conhece o ESP, esse cara aqui, né? O ESP201. Mas eu gosto dele porque ele tem a possibilidade de conectar a antena. Então é o seguinte, o que eu fiz aqui nessa montagem? Eu peguei dois ESP201, né? Que é um cara que ele tem um conector pigtail para ligar uma antena. Então assim, até tá aqui, ó, né? Ficou bonitinho, ficou parecendo um HT, né? Ó, botei uma anteninha aqui, antena de 2.4, né? E eu quis fazer um programinha, eu fiz um programinha usando o socket TCP, que faz o quê? Ele manda um pacote e eu pego a potência em dBm. E é legal, porque você sai andando no meio da rua, você vê. E é bacana também, imagina que você está automatizando a tua casa. E você não sabe se aquele ESP vai chegar lá ou não vai chegar. Será que o sinal vai conseguir chegar naquele ponto da casa? Com esse negócio você descobre na prática. E outra, é possível pegar esse exemplo aqui e montar o mesmo exemplo utilizando o ESP01, né? Que o pessoal gosta de enfiar ele dentro de tomada e tal. Então, vamos... Mas assim, uma outra coisa assim, que vocês vão aprender aqui é como é que você faz conexão socket. Então eu vou ter um station e um client, certo? Então vocês vão ver como é que vai funcionar. Então access point, né? A gente vai ensinar como um carinha desse vai se tornar o access point e outro client. E outra coisa que é comunicação remota, medindo a força em dBm, né? Como eu já expliquei lá. Então o objetivo dessa nossa videoaula é isso aqui. Recursos que eu usei são dois ESP201. Eu coloquei também dois displayzinhos que ajuda bastante. Você precisa ter o feedback em dBm, né? Então eu vou ficar imprimindo nesse display OLED. Peguei duas anteninhas 2.4. Lembra, né, gente? 2.4 GB, né, antena. Bateria de lítio, suporte das baterias, né? Botão liga e desliga, é pouca coisa. Pessoal, um recadinho. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e não esqueça de clicar no sininho, porque aí o YouTube vai te avisar toda vez que eu lançar novos vídeos, ok? Bom, aqui está o pinout do ESP201. Não é um ESP tão comum, é verdade, mas você encontra ele na internet para comprar. Você vai conseguir comprar tanto aqui no Brasil quanto na China. Tem gente fabricando esse cara ainda, tá? Eu gosto dele. Por que eu gosto dele? De novo, ele tem o conector pigtail e ele tem também I/O, né? Ele tem mais I/O que o ESP201, né? Então, assim, eu gosto. Eu acho que funciona bem. Bom, aqui está o esquema da montagem, muito simplesinho, né, gente? Bem fácil de montar, só seguir, não tem erro, tá? Bom, eu marquei um ponto zero aqui no Google Maps e vim andando em linha reta e outro amigo meu ficou lá. E quanto que nós chegamos? Vai, aproximadamente 120 metros, duas anteninhas, 120 metros. Aí eu vou falar um negócio, vou contar. Eu vou contar, olhando aqui, vai. Eu vou contar uma coisa. No primeiro teste que eu fiz com esse cara, deu 242 metros. Só que foi o ano passado que eu fiz isso. Eu não consegui chegar de novo no 242 metros. Fernando, por que deu 120 metros agora? Eu vou ser sincero, não sei. Eu não sei. Eu acho que... Eu tenho uma teoria. Eu acho que sujou muito ar aqui perto. Eu acho que deve ter muito Wi-Fi por aí. Deve estar me atrapalhando.
Essa é uma teoria que eu tenho, mas pode ser outra coisa. Pode ser, pode ser. Então, assim, quando a gente mexe com Wi-Fi, cara, Wi-Fi é um terreno movediço, tá entendendo? É um negócio complicado. Mexeu com rádio, cara, o bicho pega. Então, eu já consegui fazer esse mesmo hardware, esse mesmo aqui, cara, exatamente esse cara, ó. Eu consegui fazer esse radinho com essa montagem que está aqui desse jeito, chegar a 242 metros. Mas agora, ontem eu testei esse negócio, só chegou a 120. Tá entendendo isso? Eu vou fazer um outro vídeo que eu vou mudar essa antena. Vamos ver, tá? Mas, de qualquer maneira, qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês? Quando você tem uma antena externa, cara, não se compara. Antena externa vai longe. E outra, eu vou experimentar colocar umas antenas de ganho aqui, vamos ver o que a gente consegue, tá? Eu tenho um amigo aí que ele tem uma indústria de antena, eu acho que ele vai dar uma força aí, vamos ver o que a gente consegue, porque os caras lá são especializados e eu vou tentar trazer isso para vocês. Mas fica a mensagem o seguinte, quando você vê um ESP que tem possibilidade de antena externa, esse negócio é importante, porque você vai muito mais longe, tá? O ESP01, bicho, é um coitado. A hora que ele encontrar uma parede, o sinal dele derruba. E legal que com esse software você vai ver o sinal caindo em dBm. Tá? Isso que é bacana desse vídeo de hoje, tá? Então vamos lá aprender a fazer isso, vai. Bom, então beleza. E aí uma coisa importante, gente, aqui ó. O menor sinal é menos 96 dBm. Menos 96. Ou seja, se o sinal ficar menos 97, pum, cai a comunicação. Então, menos dBm é a sensibilidade que eu consegui aqui. Então, isso é legal porque é o seguinte, eu fui medir na prática, entendeu? Não fiz conta, nada. Isso aqui eu vi na prática. Que eu acho que é assim, você vai montar um negócio para valer, cara, você pode fazer conta o que você quiser, mas você tem que ir lá no terreno e fazer a medição, entendeu? Então é o seguinte, vamos lá. Bom, agora eu vou demonstrar. Assiste o vídeo aí, você vê eu ligando o circuitinho. Bom, pessoal, nossa montagem é o seguinte. Então eu tenho o AP, né, que no caso aqui a gente chama de servidor. Eu tenho o station, né, que no caso é o client. Esse cara fica mandando para cá. Então os dois estão com um displayzinho, né? O ESP01, o ESP201 aqui ligado numa antena, né, 2.4, né, giga. As antenas estão bem próximas e aqui vai ficar pequeno para vocês verem, mas está menos 32 dBm, tá? Então foi essa montagem aqui que chegou a 120 metros, mas no passado já chegou a 240. Sabe Deus por quê, né? Bom, aqui é o seguinte então. Eu vou virar aqui só para vocês verem que eu coloquei duas baterias de lítio, né? Então isso aqui dura um mar de tempo, né? Dá para durar bastante. E eu saí andando na rua com esse carinha aqui, né? Saí andando na rua ou seja, é uma montagem bastante simples. É um display 1306 daquele fininho em cada um e é bacana. Por exemplo, se eu pegar esse cara e virar ele assim, ó, você percebe que já altera, foi para menos 34, menos 33. Se eu altero a posição da antena aqui, ó, olha lá, ó, ele já muda o valor em dBm. Então, assim, é muito sensível, né? Ó, ficou para 35 dBm, perdeu o sinal. Quando você vai fazer teste de comunicação, uma coisa importante que eu descobri aqui, a gente já sabia, mas na prática a gente vê, né? As antenas têm que estar paralelas, viu? Quanto mais paralela a antena tiver, melhor é propagado o sinal, tá certo? E o LED aqui, ó, o LED pisca cada vez que recebe um pacote. Esse cara, que é o Client Station, tá mandando um pacote para cá, o AP, certo? Então, cada vez que ele manda, ele dá uma piscadinha lá no LED, tá? Então, assim, é bem simples o circuito, facinho de montar e é bacana porque vocês vão aprendendo a mexer com socket também. Montagem nossa é essa. Ok, simples, né? Você viu? Simples, eu não fiquei filmando na rua, tá? Porque eu tive que soltar esse vídeo meio rápido, né?
E agora é o seguinte, eu vou explicar o código. E aí tem, 2 em 1, situação 2 em 1. Eu já vou te ensinando um pouquinho de socket, né? E 2 ESP funcionando, já me pediram isso também. Fernando, eu quero 2 ESP, um falando com o outro. Tá aqui, prometi e eu vou cumprir, tá? Aqui, 2 ESP funcionando. E já tá medindo sinal em dBm, já tá mandando pacote pro outro cara lá, já é socket TCP, que maravilha, um monte de coisa em um, né? Então vamos lá. Então aqui, gente, código do server. O que o server faz? Primeira coisa, o server, gente, ele é o AP, ele é o Access Point. Ele inicia como Access Point e fica esperando um cliente conectar nele. Ele fica em listen. É só isso que ele faz. E a hora que chegar uma string lá, ele vai imprimir na telinha do OLED. Certo? Então, você precisa entender isso. Bom, um monte de ponto H, você tem que pôr esses ponto H. Criei o objeto, estou instanciando aqui o objeto do display, que é um 1306, mas daquele fininho. Ó, o que eu faço aqui? Eu já defino o IP do cara. Eu estou definindo um IP local, eu estou definindo o gateway, eu estou definindo o subnet e eu vou criar o quê? Um Wi-Fi server. O que é esses 5.000 aqui? O que é? Tem uns 5.000 ali. O que é aqueles 5.000? Ele é o port, o número do port do socket, ok? Então é o seguinte, gente, é muito importante isso. Eu estou usando socket TCP. Podia usar outro socket, UDP, podia. Aqui é TCP. Ó, setup. Setup, né, gente? Pin mode, display begin, né? Entendeu? Power, set power safe, é tudo display, gente. Tudo display, delay, tá? Agora, assim, e depois, aqui, eu fiz uma funçãozinha que escreve no display, para economizar tempo e fonte. Então, eu falo lá, escreva, definindo o modo. True para mudar de linha, delay e false. Eu tenho alguns argumentos aí, depois lá no final eu vou mostrar esses argumentos. E aqui eu configuro, cara, como access point. Essa aqui é a linha mais importante dessa tela. Wi-Fi.mode, que é o método, né? Está definindo o Wi-Fi underline AP. Lembra que eu disse que é o access point? Esse IESP aqui, ele vai ficar que nem o roteador da tua casa. É um access point ele. E você vai lá depois conecta o seu notebook ali no teu Wi-Fi para você navegar. É esse cara aqui. Entendeu isso? Certo? Estou tentando fazer uma metáfora para quem é mais iniciante na coisa do Wi-Fi, né? Bom, aí, gente, ó, é tudo firula, então, estou escrevendo na tela, definindo a AP, a gente faz gracinha quando tem OLED, né? Uma maravilha, né? Adoro display, gente, adoro. Adoro display, adoro escrever em display, tudo é uma coisa. Então é o seguinte, aqui tem uma linha importante. Enquanto a interface de rede do Access Point não for configurada, exibe um pontinho. Então, às vezes, demora um pouquinho. Então, eu faço assim, eu vou imprimindo pontinho, para você ver. Você ver que o cara está vivo. É uma interface, uma máquina, né? Então, aí você vai lá e tal. E aí você tem o local IP, o gateway, o subnet, tem os parâmetros obrigatórios do método, né? Firula de tela. Aí, o que a gente faz? A mesma coisa. Aqui é o seguinte. Enquanto a rede não for definida, escreve ponto, né? O parâmetro do soft AP são os parâmetros, todos os parâmetros da rede. Esse Wi-Fi underline range é o que, se você abrir teu celular e procurar a rede, vai estar escrito no ar lá, Wi-Fi underline range, é o nome da rede que o cliente vai conectar. E aqui a senha do cara, certo? Então esses dois parâmetros aqui são os parâmetros importantes, é o nome do SSID da rede e a senha dele que ele também, o cliente também já tem que conhecer para poder conectar nesse cara aqui, certo? No Access Point. Aí depois ele escreve pronto, né? Tal, firula de tela. Aí, de novo aqui, escreve endereço IP, porque daí ele vai pegar o endereço IP. E aqui, assim, ele escreve no display o endereço IP. E aí tem um método, gente, que chama ponto to string, que ele vai transformar em string para soltar lá. E aí, beleza, vai aparecer 3 numerinho, ponto, 3 numerinho, ponto, entendeu? É para isso que serve isso. Depois tela, beleza. Servidor.begin, inicializou o servidor.
eu não quero delay na comunicação TCP. Então eu uso esse método aqui. Aí eu escrevo pronto e escrevo aguardando STA, ou seja, eu estou aguardando a station, estou aguardando um client, né? Beleza? Loop. Aí enquanto a quantidade de estações conectadas no servidor for 0, ou seja, ninguém está conectado, beleza, delay, eu aguardo. Se alguém conectou, aí eu entro assim, ó, Wi-Fi soft AP get station for diferente de 0, aí eu falo assim, opa, station conectada. Aí beleza, station conectada. Aqui embaixo, obtenho o cliente que está conectado ao servidor. Por isso eu tenho que usar o método servidor.available. Available em inglês é disponível, né? Então, você já instancia esse Wi-Fi client aqui, tá? Por quê? Porque esse objeto que vai guardar todas as propriedades do cliente. Ó, esse cara é o servidor, esse cara é o AP. Então, ele tem que ter um objeto que controla a conexão com o cliente, certo? Então, é esse cara aqui. Aí, se client, né? Ele entra aqui nesse if. Aí, o que ele vai fazer? Apaga display, digital write. Eu botei vocês viram lá no vídeo, que eu botei um LEDzinho ali para fazer uma graça, né? Então, digital write. E aí é o seguinte, client, enquanto o cliente conecta, se houver dados na tela, leia, né? Se o servidor se o client.available, né, ele entrar aqui, o que ele vai fazer, gente? Essa parte aqui, ó, é o comando, esse aqui é o comando importante dessa tela. Ele vai fazer string, ele define uma string, dbm station, ou seja, ele vai ver o que vai chegar da station e vai fazer, aí ele tem um objeto, lembra que eu falei que tem que ter um objeto client para ele controlar o que vem do client? Client.read string until, ou seja, é um método de eu estou lendo uma string. Isso que é o bonito do socket, né, gente? Você pega uma tripinha de byte, manda para lá, o cara recebe a tripinha de byte e tá ali, não tem complicação nenhuma. Como eu gosto de socket. Então é o seguinte, aí vem aqui, o cara recebe, quando ele recebe um /n, ele fala, opa, agora acabou a string. E aí carrega tudo em dbm-sta. Aí o que eu faço? Eu escrevo na tela, né? Quantos dbm tem, que vocês viram no displayzinho lá. Tem menos 96 dbm. Eu escrevo lá, certo? E depois eu dou um client flush. O client flush, o que ele faz? Ele limpa o buffer, tá? De chegada. Aí depois eu dou um delay, dou um client stop e dou um digital write logo que eu estou apagando o LED do 13. Bom, então funciona dessa maneira aqui. Deixa eu avançar aqui, peraí. Aqui, gente, olha só, sabe aquela funçãozinha, escreva? Ó, é importante aqui. Eu tenho sempre a string que eu vou escrever no display. Se for booleano, eu mudo de linha. Aqui é o intervalo. Eu pego o intervalo, simplesmente dou um delay aqui embaixo. E aqui é o comando, caso eu queira limpar a tela. Você entendeu? Então, com uma única função eu faço tudo. Foi só para facilitar o código-fonte aqui, tá? E aí eu uso isso no client também. Bom, código da estação, agora é o cliente, tá? Agora é o cliente. Bom, então é o seguinte. Um monte de ponto H, beleza, display... Esse ESP8266. Depois, em outro vídeo, eu vou detalhar bem essa história do ESP8266 Multi. Eu vou entrar nisso, esmiuçar esse negócio. Que eu sei que vai chover pergunta desse negócio aqui. Fernando, com multi-client. Eu vou fazer com multi-client. Eu estou fazendo mesh também, mas, cara, dá um trabalho, porque você tem um monte de radinho, você tem que gravar um monte de ESP, entendeu? Então, assim, demora para eu desenvolver uma aula dessa, tá? Mas eu gosto, como eu gosto muito, cara, eu quase viro à noite fazendo esse negócio para minha diversão. Então é o seguinte, beleza, eu vou entrar muito nesse multi-client. Você só tem que entender o seguinte, que ele cria uma instância da classe, só isso, da classe multi, beleza. Aí o que ele faz?
eu defino IP local. IP local, IP do servidor, né? Quem que é o servidor, gente? É o AP, né? É o AP que você definiu lá. Setup. Olha lá, pin mode, begin do display, display, delay, scrap, parte importante do código. Wi-Fi mode o quê? Wi-Fi mode station. Gente, vou explicar um negócio para vocês. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui, peraí. É simples, tá? Não é difícil de mexer com socket nesse tipo de biblioteca aqui. Por quê? Toda a complicação foi feita na lib, toda a parte chata foi feita na lib. Se não fosse eu medir DBM, se não fosse eu ficar escrevendo coisinha no display, gente, o código ia ficar minúsculo, não ia ter nem o que eu falar quase. Então, assim, é muito fácil. Eu vou mostrar que é fácil, tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam assim, é muito simples de mexer com isso daí. E apesar de ser linguagem C, tem gente que acha que linguagem C não é fácil, mas do jeito que está feita a lib aqui é muito simples, tá? Eu adoro isso, rapaz. Adoro Core Arduino. Isso aqui é Arduino. Eu falei, mas Fernando, ESP266? Não, esse negócio é Arduino, cara. Isso aqui é Core Arduino. Tá na lib do Arduino esse negócio aqui. Da interface do Arduino IDE. Entendeu? Aqui é o seguinte. Código de setup. Linha importante aqui. Wi-Fi mode. Ponto. Edge AP. O que eu estou colocando aqui? Eu quero me conectar numa rede que o SSID chama Wi-Fi Underline Range e eu sei a senha. É igual você conectar na Wi-Fi da casa do teu amigo lá. Você sabe o SSID dele, você sabe a senha, você conecta. Entendeu? Aqui a tela escreve pronto, escreve conectando, aí os pontinhos. Só faz isso. Quando ele consegue conectar, aí ele escreve pronto, tá? Bom. Setup ainda, ele escreve o endereço do IP na tela do display, ele escreve aqui ó, toString, lembra que eu já falei, tem que transformar o endereço local IP em toString, ele escreve também, ele escreve conectando com o servidor, tá? Tudo oba-oba, né? Gente, no loop, qual que é o port? Ele já define port 5000. Qual que é o IP? IP utilizado pelo que é o IP, endereço IP deve ser o mesmo utilizado pelo servidor. Lógico, você tem que saber para quem que você vai mandar, né? Eu defino um client aqui, aí eu pego o client e conecto no host port. Lembra que eu já falei lá naquela aula de Raspberry Pi? Quem não sabe o que é socket, assiste aquela aula de Raspberry Pi que vai entender certinho o que é socket, tá? Então é o seguinte, o socket basicamente é host port. E aí eu conecto no host port, né? Se não conectar dá erro, né? E aí, o que eu faço? Eu pego a string, eu pego o Wi-Fi RSSI, que é a força do sinal. E o que eu faço? Eu pego e jogo ela nessa string. Aí eu pego, né, dou um digital write no pino do LED. E aqui, gente, isso aqui é a parte mais importante. Eu faço assim, eu transmito a medida em dBm, que vai aparecer o quê? Lá no display do AP, do server. E o AP é o server, tá? Na nossa brincadeira aqui. Então, vai aparecer lá, menos 90, aí eu estou quase no final dos 120 metros lá, aí vai aparecer lá, menos 120, menos 96 dB, vai aparecer lá, tá? E esse método client.println é o cara que manda, é esse cara que manda, esse cara aí é o send do negócio, certo? Que ele é um método, ele está dentro do objeto client. Aí eu coloquei uma stringzinha dBm para ficar bonitinho, né, no display, menos 96 dBm, certo? Uma firulazinha, né, para ficar legal. Aí eu escrevo lá no display, exibe a força do sinal, STA 2 pontos.
e ponho a string lá, certo? Eu faço isso. E 1000, né? Porque eu dou um delay de 1 segundo, né? Para ficar na tela, para eu ficar piscando muito rápido. Depois eu dou um digital write no pino LED low, tá? Pessoal, aqui é o seguinte, rapidinho, vou falar. O que é DBM? Eu falei, Fernando, DBM. Então, eu vou mostrar uma tabela, dá uma olhada aqui na tabela. A tabela é o seguinte, vamos supor que aparecesse no teu display 9 dBm. Quanto que watt que é isso? Rapaz, é 8 miliwatt. Gente, 8, cara, 8 miliwatt. É pouquinha coisa? É pouca coisa. Se fosse 0 dBm, 1 miliwatt. Fernando, e menos 96 dBm, tem que fazer a conta, porque nem tem nessa tabela. Fernando, se aparecer menos 10 dBm aqui, ó, menos 10 dBm, sabe quanto miliwatt que é? É 0,1 miliwatt. Não é um milagre da engenharia, gente, não, é uma coisa linda, né? Como é que com tão pouca potência o sinal chega lá, rapaz? Tem que acreditar em Deus nessa hora, não é verdade, cara? Olha isso. Então, assim, é lindo isso, né? Como diz Caetano, né? Então, gente, é só para vocês entenderem a questão do dBm, tá? O dBm é mili, tá? Então, essa tabelinha é só para vocês terem... Eu queria dar para vocês uma noção de grandeza, porque já que eu estou mostrando no display, né? Então, bom, gente, basicamente a aula era isso. Dê um joinha aí se você gostou. Ó, eu quero que vocês, assim, Fernando, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Dá sugestão, eu leio todos os comentários que vocês fazem, eu leio todos. Então, por favor, deixe comentário e até a próxima aula.